Estou finalmente de volta a casa e hoje a gente vai trabalhar sobre um desdobramento da história envolvendo o padre Fábio de Mello. Se vocês se recordam, essa semana a gente viu aqui como a história envolvendo a compra de um doce de leite escalou de maneira absurda, né? Ele foi numa loja em Santa Catarina comprar um doce de leite, segundo ele, o preço estava diferente na hora de pagar no caixa e daí houve uma confusão ali e com o gerente, ele foi nas redes sociais expor o gerente foi demitido e aí isso gerou uma reação, incrível contra o padre Fábio de Mello, porque ele acabou com a vida de um trabalhador, então muita gente está questionando ali a coerência em relação à mensagem evangélica dele, né? Ele é um sacerdote cristão, católico, que estaria usando sua influência nas redes sociais para queimar um pobre trabalhador. E na época eu falei, inclusive, na época foi o quê? Segunda-feira, não sei, dias atrás quando eu falei sobre isso, eu falei que ele tinha 10 milhões de seguidores nas redes sociais, e não é isso não, ele tem 26 milhões de seguidores no Instagram e usou isso para ferrar com o trabalhador. Daí histórias surgiram, né, de que o gerente já tinha reclamações anteriores, de que ele já era um cara mal educado, não sei o quê, mas acho que isso pouco importa no contexto, né? Então, assim, é muito desproporcional, é tipo usar um canhão para matar uma formiga aqui nessa história. O cara usou uma rede social gigantesca e isso é poder, isso é poder. A gente não pode ignorar que você ter influência em rede social, de você ter visibilidade, isso gera uma força para você movimentar causas sociais, coisas positivas, coisas boas para as pessoas, mas também para prejudicar os demais. Então o que ele fez foi usar a rede social dele para prejudicar alguém, e a dimensão disso é incalculável. Eu posso dizer aqui que, como influenciador também, né, como alguém que tem uma audiência aqui, que é muito difícil, às vezes, resistir à tentação de usar isso aqui para ferrar com alguma empresa, para ferrar com alguma pessoa que você não gosta. É difícil, porque é um poder. Eu já tive várias circunstâncias nas quais eu tinha alguma reclamação comercial para fazer, né, contra alguma empresa, e que eu usei as redes sociais para isso, mas não para queimar a empresa, não para tentar, causar, mas para tentar o contato. Olha só, aconteceu tal coisa no Airbnb aqui, como é que eu falo com o suporte da empresa? Daí a empresa vem em contato comigo aqui e a gente resolve o negócio, sem precisar expor pessoas, sem precisar expor indivíduos, expor funcionários, é simplesmente uma relação com a empresa, né? Então, assim, ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito isso de maneira muito diferente do que ele fez, mas gerou essa onda de ódio, e apesar dos 26 milhões de seguidores, ele foi muito criticado por muitos grupos distintos, né? E aí ele publicou aqui no Instagram dele um texto que eu quero ler com vocês para você entender para onde isso foi, né? E a gente pode falar de algumas coisinhas a mais sobre isso ainda também. Então aqui foi a publicação do padre Fábio de Mello no Instagram dele após a repercussão, né, e o hate que ele sofreu por ter levado ao desemprego de um gerente numa empresa lá em Santa Catarina. Então diz o seguinte aqui o padre: as pessoas querem odiar, a qualquer custo querem odiar, por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. É da natureza humana a crueldade. Mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo, sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções. Eu sempre escolhi não estar em nenhum deles. Por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade. É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade. Elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar. E odeiam. E estimulam que os outros odeiem também. Não sei como você tem sobrevivido às nossas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se.
Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. Padre Fábio de Mello. Então, assim, o texto dele é bom, não é ruim não. O texto dele é bastante preciso. Claro, tem algumas coisas aqui que eu não diria, mas no geral aqui eu poderia assinar embaixo de quase tudo que ele falou aqui. Então, assim, de fato, as redes sociais potencializam essa máquina de ódio, né? Então, assim, é um modo no qual as pessoas podem extravasar seus piores sentimentos, podem atacar pessoas que elas não conhecem, podem tentar destruir vidas, reputações. Isso é um fato, né? Então, assim, é inquestionável. Eu não sei se é natureza do ser humano ser cruel. Eu acho que é ser cruel e também ser bom, e também ajudar as demais pessoas. Então, assim, nós, seres humanos, nós convivemos com diferentes emoções, diferentes sentimentos, diferentes modos de interagir com as pessoas. A gente tende a ajudar quem a gente ama, a gente tende a ajudar pessoas do nosso grupo, da nossa tribo, entre aspas, e tende a ter suspeição ou desconfiar de quem pertence a outros grupos. Então, assim, isso não pode ser natural. Não acho que a crueldade por si só seja característica do ser humano. Eu acho que convive com emoções conflitivas, na verdade. Isso é muito complexo, né? Então, também tem a ver com isso, né? E no final, ali, o desfecho, né, de que as redes sociais, o mundo virtual é uma invenção do diabo. Não é uma invenção do diabo, é uma invenção humana, né? Se a gente for falar de bem e mal, de bondade e maldade, a gente fala aqui do ser humano. A gente não fala de uma entidade maligna, transcendental que controla isso. A gente fala do ser humano. O ser humano que usa isso para destilar ódio, o ser humano que usa isso para destruir pessoas, é o ser humano que usa isso aqui para atacar os indivíduos. Então, assim, o texto dele, como eu falei, é bom, porém, desconsidera algumas coisas. E a primeira delas foi que quem gerou essa onda de ódio, quem foi o ponto de partida para isso, foi ele, né? Então, assim, ele vai lá e usa a rede social contra um trabalhador, isso tem consequências na vida real de um indivíduo, né? Quem usou a rede social para destilar aqui, para instigar esse ódio foi ele, inicialmente, e depois teve reação das pessoas. As pessoas ficaram putas com o uso que ele fez da rede social. Então, assim, não dá para dizer que surgiu do nada esse hate, né? Ele tem uma causa, né? Se o hate é desproporcional, se o hate extrapola todos os limites e passa a ser ameaça, e passa a ser ataque a familiares, e passa a ser, um perigo para a saúde mental das pessoas, aí é uma outra questão. Mas só começou porque ele fez alguma coisa, ele não surgiu do nada. Não foi uma coisa espontânea, foi algo, causado por um ponto inicial. Como eu falei, a gente pode questionar aqui a dimensão do hate. Então, assim, aí é uma outra questão. Mas que ele surgiu de algum ponto, surgiu. E aí, outra coisa também que vale mencionar aqui, quando ele fala que o instrumento principal do ódio é a palavra, a pior de todas as armas, embora a palavra, né, a retórica, o discurso seja muito perigoso e estimule o ódio, né, e possa levar, inclusive, a atos violentos, que é o que eu estou estudando agora no mestrado, né, meu trabalho está quase concluído aqui, e o foco do meu trabalho, que é como as palavras vão criando as condições para que o ódio se manifeste. Não é a pior das armas, a pior das armas é a arma física, né, de destruição das pessoas, realmente, né, destruição física, tortura, massacre, genocídio. Eu acho que a palavra ela leva às piores consequências, mas ela não é a pior das consequências, ela é o solo sobre o qual atos muito negativos e perniciosos podem se manifestar. Então, assim, essas aqui são as considerações sobre o texto do padre. E aí a gente pode voltar a outras coisas, né? As consequências disso e o modo como ele lidou com o hate. Que aí entra um outro elemento, porque eu já falei muitas vezes sobre cancelamentos aqui, como eu discordo disso, eu acho que é um absurdo, né? Que é o modo como as pessoas operam nas redes sociais, porque basicamente o que a gente tem aqui é um tribunal a céu aberto, no qual as pessoas estão julgando umas às outras o tempo todo. Assim, é uma praça de linchamento público que a gente está aqui. Então, assim, eu concordo com ele que é um espaço muito tóxico, muito nocivo, muito pernicioso, do qual ele faz parte, né? Então, assim, ele também faz parte dessa engrenagem, assim como todos nós fazemos parte. Então, aqui todo mundo está julgando todo mundo o tempo todo. E aí, julgando com elementos concretos, né, verossímeis, razoáveis, e julgando também a partir de pressuposições, de dilações maliciosas. As pessoas fazem isso o tempo todo. E aí, nesse julgamento perpétuo, todo mundo é culpado até que se prove inocente. Então, assim, você joga uma acusação contra alguém, no ato a pessoa já é culpada, e aí cabe a ela ficar aqui tentando encontrar modos para se defender. Então isso é muito ruim, Essa culpa prévia, né? Essa culpa automática que você tem que ficar o tempo todo se justificando, isso é horroroso, isso é uma violação de um direito básico, né? Que tem a ver com o direito à honra, direito à imagem, direito a ser inocente até que se prove o contrário, né? Isso não existe na internet, isso não existe nas redes sociais, você é culpado até que se prove o contrário. E aí outra coisa que acontece também, que vale mencionar,
tem a ver com a reação, né? Tem a ver com a reação a esse tipo de hate. Porque existe, na minha percepção, três modos básicos de você lidar com esses cancelamentos, quando eles acontecem, né? Então, assim, o primeiro deles, que me parece o mais prático, muitas vezes, e o menos desgastante, é você esperar passar o turbilhão. Então, assim, o padre foi lá, expôs o trabalhador, se ele acha que ele está certo nessa história, né, se ele acha que ele não fez nada de errado, vai vir o hate, as pessoas vão querer queimar a imagem dele, e aí você fica quieto. Você fica quieto, não fica se defendendo, porque se defender é pior, muitas vezes, né, ficar lá, ficar se justificando, como ele fez, né, isso vai escalando e vai perpetuando o cancelamento. Muitas vezes ficar quieto é o melhor modo. Você fica quieto ali uns dias, uma semana, se for o caso dele, né, porque tem muito seguidor, uma semana quieto na rede social, não fala nada, ignora os ataques, não acessa as redes sociais, finge que não está vendo, e aí você espera passar o pior da tempestade, o pior do turbilhão. E aqui eu falo desde experiência pessoal, né? Desde alguém que foi cancelado muitas vezes por coisas que eu disse, por coisas que eu não disse, por coisas que as pessoas acham que eu disse, por coisas que atribuíram a mim. Então, assim, às vezes a melhor coisa é você ficar quieto e você esperar passar o negócio e não ficar verificando, porque isso não ajuda em nada na saúde mental, né? Ele fala ali sobre desistir, não dá para entender se é sobre desistir em relação à rede social, em relação à própria vida, né? Porque ele tem um histórico ali de problemas de saúde mental. Então, assim, muitas vezes ficar no teu canto quieto ali, vá ver filme, vá ver Netflix, vá ouvir música, vá fazer outra coisa, sabe? Desencana um pouco e deixa passar a tempestade. É melhor. A outra maneira de você lidar com isso é pedir desculpas, tem que ser genuíno, né? Geralmente as pessoas fazem isso de maneira genuína porque perceberam que erraram, né? Então, assim, se ele percebeu que ele errou, ali nesse caso do gerente, vir publicamente falar, olha, gente, desculpa, realmente percebi aqui como a dimensão que chegou isso aqui foi muito maior do que eu imaginava. Faz uma desculpa honesta, uma desculpa sincera, não precisa ficar dando pescoço para ser destrinchado, mas faz uma desculpa honesta ali, olha, realmente tô errado e eu quero ajudar esse cara do modo como eu posso. Então, assim, não queria que ele fosse demitido, foi uma decisão da empresa, mas eu não concordo com isso, então quero ver modos de alguém poder ajudá-lo com outro trabalho, ou a própria empresa rever a decisão. Então, assim, agir de modo a reparar aquilo que foi feito de estrago. Então isso aqui nem sempre é bem visto isso, às vezes está se desculpando, as pessoas continuam atacando, né? Só está se desculpando para poder estancar a sangria, só quer se desculpar para não ficar feio na fita, mas aí não tem o que fazer, né? Não há modo bom de lidar com esse tipo de coisa, mas tem modos melhores do que outros. Então pedir desculpas, honesta, de preferência, para tentar solucionar um pouco o estrago. E a terceira resposta possível, e aí é uma resposta bolsonarista, é uma resposta da extrema-direita, que é dobrar a aposta, que é você tancar, né? Você, sabe, encarar o que disse, dobrar a aposta e falar o seguinte, disse isso sim e digo mais. E aí você vai e escala o negócio, e aí você vai pro confronto, aí você vai pra treta, aí você vai bater no peito aqui, pegar a bola no peito e ir pra chutar pro gol. Aí também exige uma força para lidar com ódio que não é fácil. Então, assim, esse é o modo como Nicolas Ferreira responde, como Mamãe Falei responde, como Bolsonaro responde, como, sabe, os extremistas no geral, né? Não apenas da extrema-direita, os extremistas no geral lidam com isso porque eles têm certeza inquestionável de que eles estão certos e nunca erram. E reconhecer o erro para eles é abrir a brecha para que sejam confrontados em outros aspectos, né? Então, assim, reconhecer o erro é perder masculinidade muitas vezes, sabe, ceder espaço para o inimigo. Então, se você está num embate cultural, numa guerra cultural, você não recua nunca, você sempre avança e você sempre vai para Blitzkrieg, né? Você vai lá para invadir o território inimigo sem que ele perceba. Então, esse é um modo também de lidar com esse tipo de questão. Eu não sei se é muito positivo, não sei se é bom, depende do modo como você quer empreender sua presença digital, sua presença virtual, mas tem quem faça isso. Olavo de Carvalho nunca recua, ele nunca vai pedir desculpas, ele nunca vai dizer, olha, desculpa, errei, realmente as críticas são válidas. Ele sempre vai dobrar a aposta, vai xingar a pessoa, vai criar algum tipo de ataque ad hominem. Então, assim, você vai para o embate e aí é um modo também de demonstrar força, né, de demonstrar vigor. Olha só, eu não vou recuar, eu estou aqui nesse confronto, estou nesse espaço aqui e é uma guerra e eu não vou abrir o flanco para ninguém. São modos distintos de lidar com essa questão. Ele lidou da pior maneira possível, que eu entenda, que é ficar se justificando, que é ficar tentando encontrar explicações secundárias para o evento, e aí é muito ruim. E aí vem com um texto, que embora o texto não seja ruim, o texto é bom, ele vem com um texto aqui que é mais um esforço para tentar relativizar o que aconteceu. Então, assim, isso piora a imagem, isso prejudica a imagem. E aí entra um outro aspecto, né? Ele fala sobre crueldade humana, e eu acho que, como eu falei, eu não acho que seja inerente ao ser humano isso, embora
esteja presente no ser humano, ou seja inerente, mas junto com outros atributos, não há nada que satisfaça mais as pessoas nesse mundo digital do que ver um gigante despencando, do que ver, sabe, um embate entre Davi e Golias e Davi ganhar. Então, assim, o pessoal adora, né, ver influenciadores se ferrando, artistas de Hollywood se queimando, adora ver a queda de alguém famoso, adora ver alguém, sabe, capotando, adentrando a atmosfera e se desfazendo, igual um meteorito. As pessoas adoram isso. Não tem nada que dê mais prazer para as pessoas do que ver alguém famoso se ferrando. Então, nesse caso aqui, se tem um padre que é um popstar, né, um padre popstar, 26 milhões de seguidores no Instagram, e as pessoas querem ver ele pegando fogo. Elas querem ver ele, sabe, suplicando perdão. Por favor, me deixem em paz, eu não aguento mais, eu estou pensando em desistir. Há um prazer em ver a pessoa sangrando diante de você. Isso é triste, né? Isso é triste e eu acho que também é potencializado pelas redes sociais. Já era um padrão do passado, né? Basta pensar em linchamento público, bruxa na praça pública sendo queimada, mas as pessoas gostam de ver alguém se ferrando. Mais do que a ascensão de alguém, a queda dá um prazer tremendo nas pessoas. E aí é isso, né? Então, assim, a gente está assistindo agora o padre se incendiando, e ele pedindo clemência, né? Mas de um modo que não está sendo satisfatório para apaziguar a fúria coletiva. Então, assim, não tem como, né? Mas, de qualquer maneira, só vale ressaltar aqui que o texto dele não é ruim o texto dele, mas não coube como justificativa para aquilo que aconteceu essa semana. Então, assim, ele está agora sofrendo as consequências de algo que ele fez e que ele não soube lidar com isso. A maior lição para extrair dessa história é que ele não soube lidar com o hate de modo a tentar apaziguar isso e sair por cima, né? Porque muitas vezes você sai por cima disso, você pega assim, olha só, errei de fato, desculpa, e aí você sai como alguém que ainda compreende os limites daquilo que você diz, o limite do seu poder, o limite da sua influência, e aí muitas vezes ajuda, né? Ajuda a transformar, a sublimar a sua percepção. Mas não foi o caso aqui. O padre está bem feio na fita nessa história. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!